A paz do Senhor para todos. Eu sou Elias Ramos, quem chegou agora de paraquedas no canal. É um canal que fala de Deus, é um canal que é para você, seja você cristão ou não cristão, evangélico ou não evangélico, seja você espírita ou não espírita, ou seja você católico ou não católico, não importa. O importante é você ter o coração aberto para as palavras de Deus, né? A gente está estudamos as epístolas de Timóteo, primeira e a segunda, e agora vamos iniciar a epístola de Tito, né? Esse homem que foi um companheiro de Paulo, foi um filho na fé de Paulo, e que ele viveu em Creta, né? Foi bispo de Creta. Timóteo foi bispo acho que de Éfeso. E Tito foi bispo de Creta. Paulo botou ele como bispo, ou apóstolo, né? E determinou que ele nomeasse presbíteros, diáconos, pastores para as várias igrejas que iam sendo abertas ali da Damácia e em Creta. Vamos primeiro orar, tá? Senhor meu Deus e meu Pai, te agradeço por esse dia, por essa madrugada, essa noite, né? Que é começo de madrugada. Não pude, nesse dia 17, fazer uma live cedo, mas estou fazendo agora e vou botar ela para amanhã. Mas, Senhor meu Deus e meu Pai, te agradecemos para o dia 18, né? Agradecemos por tudo, pela tua misericórdia. Peço que abençoe essas famílias, as crianças, a célula máter da sociedade, da igreja, são as famílias, os casais, homens e mulheres. Abençoe, Senhor, seus filhos, seus avós, seus pais, seus tios. Abençoe o casal em si. Também peço que venha curando toda e qualquer enfermidade do teu povo, Senhor Jesus, seja câncer de próstata, de mama, de ossos, de sangue, problemas no cérebro, ou cegueira noturna, ou catarata, ou módulos, ou caroços, ou qualquer outra enfermidade nesse sentido. Eu peço que tu cure, porque tu tem poder para isso, tu tem todo o poder. Toda enfermidade também de ansiedade, depressão também, peço que cure. Vem trazendo-se um bálsamo para as famílias que perderam algum ente querido. Senhor, vem curando nos hospitais, vem curando as colunas, reumatismo. Vem curando, Senhor, passando, Senhor, um bálsamo ali no hospital, repreendendo os espíritos de doenças, os espíritos malignos. Também visita as cadeias. Liberte, Senhor, aqueles que são dignos de ser libertos, Senhor, meu Deus. Toma ali em Brasília, também fogo ali em Brasília. Não deixe, Senhor, esse país virar uma Venezuela, os poderes se macunarem e virar um país, um outro regime, mas seja um país realmente democrático, de leis realmente observadas, e não por ideologias de direita ou esquerda, ou qualquer outra ideologia, mas seja simplesmente a maioria. A democracia se fala, é feita pela vontade da maioria, que realmente a maioria, não a minoria, se expresse e domine a maioria. Não somos bois para ser conduzidos, somos servos do Senhor Jesus. E a maioria do povo é cristão, e possamos ser um país cristão, Senhor. Abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aqui estamos, né? Aqui a gente não prega política, tá, gente? É só fez uma oração para Deus conduzir o povo. O deremehane cantarabassuri andelevaste. Derrama tu e cantaramantuieta. Tu é maravilhoso, Deus. Tu é grande, tu é grande. Tua glória é infinita. Quem pode entender os pensamentos de Deus? Às vezes Deus permite o ímpio governar para um povo, para mostrar ao povo o que é a opressão.
de um governo que não é bem visto. Mas Deus faz, tudo está debaixo das potentes mãos de Deus. Deus vai fazendo, Deus que eleva tronos, derruba reis, eleva reis. Senhor que faz aqueles que estão lá embaixo subir para cima e aqueles que em cima subir para baixo. É o Senhor. O poder todo emana de Deus. Emana do povo na votação, mas Deus que emana todo o poder. Bom, ali, em primeiro a carta, Paulo, quando escreveu a Tito, ele fez só... Tito era companheiro, é aquele homem que foi com Paulo e Barnabé lá em Jerusalém, naquele primeiro concílio em Jerusalém, onde alguns judeus desceram para Antioquia, querendo ensinar circuncidar rito judaico, e houve uma contenda ali, então eles subiram a Jerusalém para conversar com os apóstolos, Tiago, Pedro e outros que estavam ali, João, para conversar com os apóstolos, e houve um concílio em Jerusalém. E um desses companheiros, além de Barnabé, que foi com Paulo, foi Tito. E Tito era grego, né? E ali, no primeiro concílio em Jerusalém, que foi a primeira igreja, não é a igreja católica, a primeira igreja estava em Jerusalém, foi que se afirmou que não se poderia botar os ritos judaicos, a circuncisão e outras coisas mais aos novos cristãos, né, os gentios. E sem se abastecer, não praticasse a prostituição, nem de ídolos, né, prostituição de comer comidas impuras, e não comer sangue, né, comida sufocada, nem praticar prostituição. Foi a única coisa que foi impedido com os novos cristãos. O resto estava tudo valendo. E nada de observar a lua nova, observar sábado, nada disso. Porque os apóstolos eles se reuniam aos domingos. A Bíblia fala, por causa que Jesus ressuscitou ao primeiro dia da semana, os apóstolos, todos eles se reuniam ao domingo, louvavam o Senhor aos domingos. Os judeus aos sábados, de sexta para sábado. Os muçulmanos, de sexta-feira. Mas os apóstolos se reuniam aos domingos. E sei que muita gente ensina errado aí, tá? O calendário nosso é gregoriano, veio no século XIV e XV. O calendário judeu é outro. Os judeus estão em 5.785 anos da era deles. Nós estamos em 2023. Há uma diferença de calendário, luas, é diferente. E os apóstolos se reuniam no primeiro dia da semana. A igreja de Cristo, toda a igreja de Cristo do Novo Testamento, se reuniu antes de as igrejas que tinha na Antioquia, Bereia, Éfeso, em Creta, em Damácia e outras igrejas, até em Alexandria, até o ano de 398, Constantino foi em 365 que parou a perseguição. Mas Constantino, ele parou a perseguição, mas ele não se tornou cristão. Ele era o grande sacrificador pagão romano. Ele sacrificava bois como um ato pagão. Mas ele parou a perseguição, precisava soldados cristãos para a guerra dele. Ele também teve um sonho, também, que Deus ia dar vitória a ele se parasse a perseguição. E assim foi. Mas o outro imperador que sucedeu Constantino foi Teodósio I. Esse sim, foi o primeiro cristão, imperador cristão. Foi em 398. Isso é a história da igreja. Onde fez a igreja, já existia o papado, né, que o papa era o pontífice é o fazedor de pontes, né? Então, o papa, que era o bispo de Roma, que foi consagrado por Constantino, o bispo universal,
ele fez ali, o Teodósio fez a igreja romana como a igreja oficial, mas não é a primeira igreja. Já existia 300 e poucos anos, quase 390 anos antes, as igrejas espalhadas em toda a Ásia, em todo o Império Romano, várias igrejas, com mais de tradição de 300 e poucos anos, perseguidas, muitas das vezes, os patricidas, que foram os bispos depois dos apóstolos, que levaram a fé até nós, entendeu? Morreram Nazarena, Elineus, Jerônimo e outros morreram nas arenas ali, comidos por leões, sacrificados ali, queimados vivos, mas eles viveram esse período antes da Igreja Católica. 398 foi a Igreja Católica oficializou-se. 365 parou a perseguição. Então, nesses 300 e poucos anos, as igrejas já tinham tradições. Já tinha tradições. Como a igreja de Creta, que foi o bispo, o primeiro bispo foi apóstolo e bispo, né? E o bispo é pastor, a mesma coisa que pastor. O apóstolo é um bispo acima, um pastor acima, que organiza a igreja, nomeia pastores, e organiza e direciona pastores dignos. Então vamos ler que a gente vai entender. Essa é a história da igreja. Muitos desconhecem a história da igreja e acham que a Igreja Católica foi a primeira igreja. Ela não foi a primeira igreja, foi a última e grande igreja que se firmou. Depois, aí veja a história depois, né? Mas antes, 300 e poucos, 390 anos depois, quem pagou com sangue não foi a Igreja Católica. Foi as igrejas da Ásia que pagou com sangue, seus próprios sangue, né? Para trazer o Evangelho até nós. Vamos lá. Tito, Epístola de Tito, capítulo 1. Eu vou ler o capítulo 1 e vou parar em algum momento que eu achar que tem que explicar alguma coisa. Hoje vai ser só o capítulo 1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade, na esperança da vida eterna, que Deus não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, lá no Jardim do Éden, lembra? Em tempos devidos, manifestou a sua palavra mediante a pregação que nos foi confiada por mandato de Deus, nosso Salvador. Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Essa é a parte inicial, a saudação. Paulo sempre tinha uma saudação quando escrevia para um dos seus filhos na fé. E Tito aqui foi essa saudação, né? E a única coisa que a gente pode se manifestar, entender a coisa, o mistério aqui, nessa saudação, que Deus tinha prometido a vida eterna lá em tempos eternos, lá no Jardim do Éden. Foi a primeira promessa de Deus ao homem. Vamos lá, versículo 5, do capítulo 1, versículo 5, continuando. Por esta causa te deixei em Creta, para que propusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, que é a mesma coisa que pastor, conforme te descrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos crentes que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Dá uma pausa aqui. Para ser um bispo ou um pastor, o indivíduo tem que ser marido de uma só mulher, não pode ser divorciar e casar com outra, casar com outra. Quando divorcia e casa com outra, já não pode ser mais pastor, segundo as normas bíblicas. E também tem que governar bem a sua casa e os seus filhos, não pode ser dissoluto. Deixa eu só, que alguém está ligando aqui. Seus filhos não podem ser dissoluto. Dissoluto é ser filhos que não... Filhos que não são da fé. Toda hora de ligação. Vamos lá.
Então, os filhos não podem ser dissolutos. Ou seja, para ser um bispo, ele tem que conduzir bem a sua casa, ser marido de uma só mulher e não ter filhos desobedientes. Tem que ter filhos tementes a Deus também, pelo menos aqueles que vivem dentro, debaixo do seu teto. Tem muitos pastores que hoje em dia têm a família desarranjada, os filhos não são cristãos, vão em balada, ele não conseguiu transmitir a sã doutrina para os filhos são todos, cada um, fazendo as coisas erradas, adúlteros, são dados a tóxico, dado às prostituições da vida, e continua na frente do altar da casa de Deus. E aqui nos fala, segundo a recomendação de Paulo para Tito, que não pode ser assim. Vou ler de novo. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus. Não, continuando, subindo. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de dissoluções, nem são insubordinados. Então, isso é a característica do pastor. Se ele não tiver essa característica, se ele aconteceu de não ter mais, ou se divorciou, ou se os filhos deles que vivem embaixo do seu teto são dissolutos, ele tem que se afastar. Ele tem que se afastar da frente do trabalho de Deus. Ou então, os filhos têm que ir para outro lugar. E ficar embaixo da casa dele, não. Embaixo do teto da casa dele, não. Porque é indispensável, continuando, porque é indispensável que o bicho seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irracível, não dado ao vinho, não violento, nem cobiçoso de top ganância. Então, vamos parar aqui. Que não seja irracível, não arrogante, é difícil, tem muitos pastores arrogantes aí. Não dado ao vinho, quer dizer, não é que não possa beber vinho, mas não dado à bebida. É preferível que quem for consagrado ao ministério não beba. Não é que o vinho a bebida seja pecado, não. Pecado é embriagar. Mas quem fosse consagrado ao ministério, se ele abstenha de se beber. Porque o escândalo de muitos é isso. Não violento, não cobiçoso e top ganância. Tem muitos pastores que querem ver a igreja cheia, não importa o que vai levar essa igreja a ficar cheia. Top ganância é isso, que quer lucro, quer oferta, quer dízimo, quer tridízimo, quer isso, quer aquilo, quer fazer campanha, coisas que não existem na Bíblia. Salzinho, sal grosso, não existe. Arruda, não existe. Vassoura de fogo, não existe. Vender Bíblia a R$1.000 e poucos reais, também isso não existe, isso é comércio. Fazer gincana para arrecadar dinheiro, para fazer obra, também isso é comércio, não existe isso. É no dízimo e oferta que a igreja quer sobreviver. Se não puder sobreviver disso, então fecha a igreja. Entendeu? E top ganância é porque aqui virou um comércio. As igrejas aí, não, graças a Deus, não são todas, mas a maioria é um grande comércio. E isso, Jesus, no templo de Jerusalém, pegou um chicote e expulsou os cambistas. Hoje tem muito cambista nas igrejas. Muita gente faz por falta de conhecimento, mas outras faz por má fé mesmo. Porque a palavra está aqui para ensinar. Só não aprende quem não quer ler ou não quer entender. Antes seja hospitaleiro, amigo do bem. Voltando, né? Aqui, versículo 8. Antes seja hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si próprio. Aqui, domínio de si próprio é guardar a boca. A língua é igual um leme. Um pequeno leme faz um navio ir para qualquer lugar que queira. Domínio próprio, o bispo ou o pastor tem que ter o domínio da sua língua. Domínio próprio. E ser piedoso. Piedoso aqui não é ser amoroso demais. Tem piedoso conforme a palavra. Ser piedoso conforme a palavra. Não ser tolo. Não ser medroso. Não ser só porque vou ter peninha. Quem tem pena é galinha. Tem que andar conforme a palavra. Piedoso aqui é andar conforme a santa doutrina. Tá? Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar,
pelos retos ensinos, como para convencer os que são contradizentes. Então, o bispo ele tem que ter essa característica, o pastor tem que ter essa característica, o presbítero tem que ter essa característica, o diácono tem que ter essa característica para poder exortar e convencer os contradizentes. Ser brando também nas palavras. Não é falar com autoridade, é ser brando. Não é discutir. Não é levantar a voz. Voz mansa, tranquila, brando. Falar, exortar, falar com carinho, mas com autoridade, sem perder a calma. Paciente. Continuando. Porque existe muitos subordinados, paraidores, frívolos, enganadores, e somente da circuncisão. Circuncisão é ímpio. Porque preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não deve, por torpe e ganância. Aqui voltou a torpe e ganância. Por torpe e ganância, ensina o que não está na Bíblia. A Bíblia tem que ter texto e contexto, entendendo essa doutrina. Não é o Velho Testamento, é o Novo Testamento. O nosso Testamento, quando Jesus veio, rasgou o véu acima e embaixo, aquilo que ficou para o Velho Testamento ficou lá para os judeus, que eles estão com o véu sobre o rosto ainda. Mas o Novo Testamento foi dado a gente de Mateus para cá, até Apocalipse. É isso que é o Novo Testamento. Tá? Estou pegando. Foi mesmo assim, dentre eles, um dos seus profetas que disse: cretense, sempre mentirosos, fera terrível, vente preguiçosos. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-o severamente, para que seja sadio na fé. Sadio na fé. Não se ocupe com fábulas judaicas, nem com mandamento de homens, desviando da verdade. Todas as coisas são puras para os puros. Todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a inconsciência deles são corrompidas. Tem muitos dizendo, ele diz que a palavra de Deus foi escrita por homem, por isso não crê. Lógico, a fé não é de todos. Tudo é puro para os puros, para os impuros, descrentes nada é puro. Está explicado. A fé não é de todos, gente. Muitos não creem porque não foi dado a eles o direito de crer. A fé, a palavra não faz coceira nos seus ouvidos. Eles não entram, não encaixam, não entendem. Porque Deus é que escolhe, Deus que chama. Não é nós que escolhemos Deus. Deus que escolhe a gente. Porque uns creem e outros não creem. A maioria não crê. Só uma pequena minoria. Porque Deus assim fez. Deus, quando falou para o povo, Jesus falou para o povo, falou parábola. E disse assim, quando foi interrogado pelos discípulos: a vocês é dado o conhecimento do reino dos céus. A eles a gente fala, eu falo por parábola, para que ouça e não entenda, veja, mas não compreenda. E assim é o povo. A fé é para todos, mas nem todos vão entender a fé. Porque é Deus que escolhe, é o Espírito de Deus que seleciona. Por isso, a sabedoria e a soberania de Deus. A salvação é para todos? É para todos. Mas o livre-árbitro está aí. É Deus que toca no coração da pessoa. É Deus que escolhe. E a pessoa tem um livre-árbitro. Ela rejeita a Deus toda hora. Quando você acredita em Jesus, mas acredita no orixá. Quando você acredita em Jesus, mas acredita lá no centrozinho. Quando você acredita em Jesus, mas acredita lá no santo lá da Igreja Católica. Quando você acredita lá em Jesus, mas ora lá para Maria, José. Foi dado só um nome para ser salvo. É Jesus Cristo. Quem morreu na cruz foi Jesus, não foi Maria. Maria foi uma santa mulher. Mas não foi dada para fazer oração por ela, nem interceder por ninguém. Quem intercede é Jesus. É o Espírito Santo de Deus que foi dado aos homens para interceder. Não foi dado a Maria para interceder por ninguém. Entenda isso, só ler a palavra de Deus. Fazer imagens de escritura é abominação. Imagens de ser estar no céu, embaixo da terra, ou sobre a terra, embaixo dos mares, está escrito lá, é abominação, não fazer imagem. Por isso que Deus não se deu a conhecer a ninguém. Ninguém conhece, viu a Deus. Homem nenhum viu a Deus, para não fazer imagem dele. Entendeu?
Imagem nenhuma, porque a glória de Deus não pode ser refletida em uma imagem. E nem se olhar para uma imagem que lá está escrito, não sei se é Jeremias, está escrito assim, uma parte você pega a árvore, uma parte você cozinha, faz lenha, outra parte você faz móvel, o que sobra você faz uma imagem para adoração, é abominação. Que não tem fôlego, não tem respira, não tem poder nenhum. É isso, é abominação. Você não pode pegar a glória de Deus e querer repartir. Eu vou aqui 50% para Jesus, 50% para Iemanjá, 50% para o Orixá, 50% para o Caboclo, 50% para Maria, ou então 10% para Jesus. Deus não se mistura. Ou você crê nele, ou não crê. Porque quando você crê nele, fala ele que é verdadeiro. Agora, quando você descrê nele, chama Deus de mentiroso. Ai do homem quando chama Deus de mentiroso pelas suas ações e pelos seus atos, e pelos seus convencimentos. Continuando. No tocante a Deus, professa conhecê-lo, tentando nega por suas obras. Aí, que eu falei. Por isso que são abomináveis, desobedientes, reprovados por todas boas obras. Reprovadas para todas boas obras. Não basta eu fazer boas obras, mas não crer em Deus. Lógico que é boas obras, mesmo que você não crê em Deus, você fazendo boas obras, ele vai ter uma recompensa aqui na terra. Deus não é injusto. Você fazendo alguma coisa para o seu próximo, você vai ter uma recompensa para aqui na terra. Deus não é injusto. Isso Deus vai te dar, uma recompensa. Mas a salvação eterna, fugir do fogo eterno, ser salvo e andar de branco com Jesus na Nova Jerusalém, você não vai ter. Se eu fizer boas obras e não seguir o que está escrito nessa palavra, crer no Senhor Jesus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, de toda a minha força, e seguir até o fim, até o último dia, até o último suspiro meu, crendo no Senhor e fazendo a sua vontade, eu vou se perder, eu vou para o inferno. Nem para o inferno. O próprio inferno será jogado no lago de fogo. E o diabo e seus anjos. Para um lugar horrível. E o pior do lago de fogo não é o lago de fogo, nem os bichos que morrem. Porque o ser humano receberá um corpo indestrutível. Tanto aqueles que vão para o céu, como aqueles que vão para o lago de fogo. Será atormentado no lago de fogo, e aqueles que vão para o céu será gozo eterno. Um corpo espiritual. Mas o pior que eu acho é que o espírito do homem foi feito para louvar a Deus e está em comunhão com Deus e sente paz com isso. Quando a pessoa não sente paz em nada, é porque o espírito se distanciou do Espírito de Deus. Não é Deus que distancia da pessoa. A pessoa que se distancia de Deus pelos seus atos, pelas suas ações, pelos que você crê ou deixa de crer. Então, o que acontece? Aqui mesmo, quando a pessoa está em depressão, em agonia, ainda tem uma certa consolo do Espírito de Deus. Mas quando a pessoa morre e vai para aquele lago de fogo, ou vai para o inferno, ou para o lago de fogo, onde o Espírito de Deus não habita, a falta de comunhão com o Espírito de Deus, que o homem foi feito para ter comunhão com o Espírito de Deus, é a angústia, é o que mais queima. Você sentir-se um buraco dentro de ti, onde você não se completa nunca, 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 nunca. Isso é o afastamento do Espírito de Deus. Acho que a pessoa que sente depressão em vida, eu nunca senti depressão, graças a Deus, nunca Deus sempre me poupou disso, porque eu sempre busquei os pés do Senhor. Mas aqueles que já passaram por isso, acho que é um buraco dentro do peito, uma insatisfação muito grande. É falta da comunhão com o Espírito de Deus. É uma expressão que eu estou falando que talvez eu não consiga traduzir ela em palavras, mas o fato é mais ou menos isso. Aquelas pessoas que são ruins de natureza, que têm aí homicidas e outras coisas, são pessoas vazias por dentro. Nada de Deus tem dentro dela.
Então, só tem coisas ruins, pensamento ruim. Existe, essa live está sendo até um pouquinho maior, existe uma força jogada, emanada nos ares, pensamentos ruins, entidades, que às vezes vêm na nossa cabeça mesmo, até na minha. Mas como Lutero falou, eu não posso impedir que os pássaros voem sobre minha cabeça, mas impedir que eles posem na minha cabeça, eu posso. Show, passo. Então, assim são os pensamentos ruins. As más intenções, os más desejos. Isso está na liberdade do livre-árbitro do homem. Você reconhecer a voz de Deus e a voz do inimigo e a sua própria voz. São 3 vozes dentro de ti bem gritantes. Quando Deus fala, quando o Espírito de Deus fala, toca. Quando vem vozes dizendo faz isso, faz aquilo, ou te chama a atenção para um fato que é horrível, ou você ouve ou um fato na internet ou no jornal secular aí, de alguém que fez alguma coisa que machuca o nosso coração, é coisa do inimigo. Ou tem o seu próprio desejo, a sua própria concupiscência que deseja fazer coisa errada, e você repreende aquilo, você não faz por causa que você tem temor a Deus. E muita gente aí faz porque não tem temor a Deus. Sabe que aquilo é errado e faz, porque ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Mas Deus vê todas as coisas, e não só Deus, o inimigo vê também. O inimigo também está vendo ali para te acusar. E Deus também te vê mais do que o inimigo, porque ele está em todo lugar. Deus, Jesus, está em todo lugar. O inimigo não tem esse poder. Mas aí a pessoa faz escondido. Ou deseja escondido, às vezes nos seus pensamentos, achando que está ali e coisa. Mas eu tenho ensinado que Caim, antes de matar Abel, ele maquinou, ele desejou. O desejo de matar Abel veio antes, a maquinação veio antes para depois ele fazer o ato. E assim é todos nós. Antes de fazermos um pecado ou alguma coisa que é profano ou uma coisa, a gente imaginamos dentro do nosso ser. É aí que a gente temos que repreender. Às vezes a gente estamos na porta do pecado e estamos maquinando, estamos desejando aquilo, estamos pensando como vamos fazer, ou então só por gozo, só imaginar que a pessoa ferida, ou pisando na pessoa, ou maltratando, fazendo sexo com a pessoa, sei lá. Só imaginar nisso é pecado, porque a gente estamos na porta do inferno. Estamos perto a fazer, quando a gente imaginamos na nossa mente, e aquilo vem na nossa mente, a gente aceita aquela informação e não repreende, em nome de Jesus, a gente pode repreender mentalmente também, qualquer influência maligna, ou qualquer desejo nosso que vem brotar, a gente pode repreender. Quando vem aquilo e a gente não repreende, a gente começa a cultivar aquilo dentro de nós. E quando menos esperar, a gente faz. Quando tem a oportunidade. É esse cuidado que o cristão tem que ter. Não deixar pensamentos migrarem para a sua mente e seu coração. Pensamentos ruins. Buscai os bons pensamentos, os bons sentimentos. Aquilo que vem, que você sente que é ruim contra a sociedade, contra a palavra de Deus, contra o ensinamento de Deus, repreende em nome de Senhor Jesus, pode falar em voz alta ou em pensamento, repreende. Às vezes, o inimigo joga tantos pensamentos na minha mente e eu fico repreendendo, às vezes vou para o jejum e oração. Porque a opressão maligna é grande, gente. Por que eu estou ensinando a palavra? Ele quer muitas das vezes desviar, mas graças a Deus, eu tenho servido o Senhor 61 anos. Tenho muita experiência, já passei por muitas provas, já caí, já levantei. Então, temos que ser conscientes daquilo que nós somos. Somos barro, somos nada valemos. Somos um vaso de barro, mas dentro de nós somos um vaso de barro, mas algo precioso que o Espírito de Deus está dentro de nós. E nós temos que cultivar esse Espírito dentro de nós, ter comunhão com Ele, repreender os pensamentos ruins, repreender os desejos ruins. Os pastores têm que se
acertasse a sua vida no altar, diante do ensinamento de Paulo, de Tito, a Timóteo, a outros. Os pastores estão se levando a pensamentos ruins, ensinando a igreja a ser sua imagem naquilo que não é conforme a palavra. Porque aqueles que andam dentro da palavra, eles ensinam os discípulos, que são os membros da igreja, ser igual a ele, andar corretamente. Por isso que tem muitos escândalos no meio do evangelho. As pessoas não estão procurando ler e se andar conforme foi ensinado aqui na sã doutrina, como Paulo tem ensinado a Tito, a Timóteo, a Tiago, a Jesus mesmo ensinando, Mateus, Lucas, Barnabé e outros. As sãs doutrinas estão aqui. O povo está esquecendo de procurar o que está escrito, aqueles limites. Gente, só erra porque quer errar. Quando vem os pensamentos, repreende. Você conhece o que é a voz de Deus e o que não é a voz de Deus, que é a voz de Satanás. Ele vem de mansinho. Ele não vem com um pecadão assim, ele vem com os pecadinhos, coisa que vem intercessão do Espírito Santo, e você vai se afastando de Deus. Saul se afastou aos poucos. Tinha unção de rei. Se afastou aos poucos, chegou onde ser inimigo de Deus. Onde o Espírito de Deus foi tirado e foi dado um espírito de perturbação nele. E assim tem muitos pastores dentro das igrejas que o Espírito de Deus já não habita. Tem esse espírito de participação, de luxúria, de ganho. E transformando a igreja em comércio. E não é de uma hora para outra, é um pouquinho ali, é uma cantina ali, é vender uma roupa que foi dada para ser dada aos pobres, está vendendo, é fazendo arrecadação que não é ensinando doutrinas de demônios. Esquecendo que Deus, Ele vai julgar todos pelo seu conhecimento. Buscai a Deus quando pode achar. Se a live está ficando comprida, vai dar quase 40 minutos de live. Eu não gosto de fazer live grande, perdoe, mas o Espírito de Deus está me tocando para falar. E vou falar enquanto me der condição de falar. Deixa aí o joinha. Assine o canal se você puder. E compartilhe aí no sininho. Não importa que seja poucas pessoas que vejam, mesmo que sejam uma. Mas eu estou fazendo minha parte. Ficai com Deus.